Olá, atiradores, bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. E hoje eu estou aqui, a caráter, pelo menos com esse chapelão, para fazer um review especial para vocês. Dessa belezinha aqui. É um revólver de CO2, muito legal, estilo faroeste. É um Crosman Remington 1875, calibre 4,5. Um revólver de pressão de CO2, gente. Isso aqui não é airsoft. Pois bem, esse revólver de pressão, vou até colocar ele na embalagem aqui de volta. Ele vem assim, num blister de plástico. Aqui ele tem alguns projéteis fake, né, lógico. Ele vem assim, uma embalagenzinha bem simplesinha, uma embalagem bem humilde, digamos assim. E o preço dela no Brasil, na faixa aí dos R$ 1.700, um pouquinho mais, um pouquinho menos, assusta. Aí o cara fala assim, cara, mas isso aqui pelo preço de uma carabina de pressão das boas, o que acontece? Pois bem, deixa eu tirar esse chapelão aqui agora, que eu não gosto de usar chapelão, mas é só fazer uma graça mesmo. O que acontece? Esse revólver aqui, eu estava muito curioso, porque no Brasil, gente, é muito raro de você ver armas de pressão históricas. Mesmo de airsoft, é muito difícil você ver armas com apelo histórico. Então você vê, geralmente, ou armas com aquele visual de arma de pressão, com visual de arma de airsoft, mas você acaba não vendo muitas armas de pressão com apelo histórico, armas do Velho Oeste, armas de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, que existe lá um apelo muito grande da história militar. Então, lá você tem armas de pressão de airsoft históricas, né? Isso é muito comum lá, e no Brasil isso é raro de aparecer. Aí, quando eu vi que veio para o Brasil essa arma aqui, eu fiquei muito interessado. Mas como há muitos atiradores aí, a etiquetinha de preço aí, o valor me assustou um pouco. Falei, pô, mas por um revólver desse, um valor desse, fiquei meio assim. Graças ao mundo da carabina, surgiu a oportunidade de fazer o review desse revólver. E, gente, na boa, a primeira impressão que eu tive ao tirar essa belezinha da caixa foi muito boa. E o que chamou a atenção principalmente foi o peso. Gente, eu esperava tirar da caixa uma coisinha leve de plástico, levezinha. Não, ela é pesada. Ela tem o peso de uma arma de pólvora mesmo. A embalagem, ela vem em inglês e francês, vai entender. E na embalagem vem um encarte falando dela, alguma coisa. Vem 6, igual eu falei para vocês, 6 cartuchos, que lembram munição. E vem a arma, só isso, não vem mais nada. Não vem chumbo, não vem o CO2, não vem nada. Tirando ela da embalagem, gente, deixa eu tirar aqui os projéteis que eu vou mostrar para vocês depois. Na hora que você pega a arma, você vê que realmente isso aqui é uma peça de luxo. Não é qualquer arma de pressão. Eu tenho vários revólveres e pistolas, principalmente pistolas de airsoft, que eu tenho de coleção, que eu gosto. Então são réplicas de armas famosas, modernas, mas mesmo algumas que são full metal, todas de metal, elas não têm aquela aparência real. Agora, isso aqui, gente, é a aparência, peso, pegada de uma arma de fogo mesmo. Eu nunca tive o prazer de pegar um Remington 1875, porque essa aqui, gente, é uma cópia licenciada pela Remington. Então a Crosman paga um licenciamento para fazer uma cópia exata do revólver Remington 1875, que tem esse nome porque ele foi lançado, é um modelo 1875. A Remington lançou esse revólver para concorrer com o Colt Peacemaker, que é um revólver que ficou muito famoso no Velho Oeste americano por ser a arma de escolha lá de cowboys, xerifes e bandidos, enfim. E essa arma, ela tem um estilo Army, ou seja, um estilo militar, e ela também fez muito sucesso. Então é uma arma que ela é muito semelhante e ela é toda funcional como é uma Remington 1875. Eu peguei, procurei no YouTube vídeos
das Hamilton, viu o funcionamento. Realmente, gente, essa arma aqui é uma cópia perfeita. Ela tem o logotipo da Hamilton, tem o 1875. Ela é toda em metal niquelado. Isso aqui, gente, não é pintura, isso aqui é niquelamento. Porque existe a oxidação negra, que a gente está acostumado nas carabinas de pressão, que é um processo que deixa a arma com aquela cor mais tendendo um cinza chumbo para o preto. E esse aqui, gente, é o niquelamento. Isso aqui você costuma ver em armas de pólvora, que é um acabamento de luxo. E essa arma ela é toda de metal, toda de metal. Realmente é full metal mesmo, só aqui o grip da coronha dela que não é, que é um plástico imitando marfim, porque nas armas, nas Hamilton, eles usavam marfim no cabo, no grip, e é um mármore que imita o marfim, e realmente, gente, é muito legal isso aqui, é muito bonito, é um niquelamento com qualidade de arma de fogo, de luxo, e ela é toda funcional. E essa arma, ela tem um funcionamento bem, assim, diferente, porque a gente está acostumado de revólveres, que você tem uma presilha do lado, geralmente do lado esquerdo, que você solta e o tambor ele sai para o lado para você colocar as munições. Nesse modelo, ele não faz isso. O que acontece? Você tem uma pequena janela em que você abre, que dá acesso para o tambor. Então, você, como numa Hamilton 1875 real, você faz um half cock, ou seja, você puxa o cão na metade do curso, o que libera o tambor. E aqui você liberando o tambor, você faria isso aqui, ó. As munições, elas caem na sua mão. E existe também uma coisa bem interessante, porque né, no final do século XIX, começo do século XX, as munições, elas muitas vezes elas meio que estufavam. Então, para ajudar, o que eles tinham? Eles tinham essa vareta móvel, que é uma vareta que atravessa o cilindro, que era para quê? Se estufasse a munição aqui dentro, você usava essa vareta para empurrar ela para fora para poder colocar outra munição. E essa varetinha, ela é funcional aqui nessa arma. E isso é muito legal, porque mesmo que você não precise usar, mas dá um toque de realismo. Ela vem, são 6 câmaras no tambor, e ela vem com 6 adaptadores de metal também, que são como munições. Só que não tem a pontinha, ela é oca, porque o CO2 ela é trespassada, porque o CO2 atravessa aqui. Então você tem 6 dessa que você pode usar com as tradicionais esferas, chumbos esféricos 4,5 milímetros, e você vem com outras 6 que são próprias para você usar o quê? Chumbos 4,5 milímetros. Apesar do interno do cano dessa arma ser liso, a alma lisa, ou seja, ela não tem enraiamento, você pode usar tanto esferas quanto chumbos de abolô normais. E isso é muito legal, porque os chumbos de abolô, mesmo atirados por um cano que não é raiado, ele te dá uma precisão bem melhor que os chumbos esféricos. Então você tem a opção. Ele vem marcado aqui quais desses adaptadores são para uso com chumbo e quais são para uso com esferas. Apesar do tamanho ser o mesmo, eu até agora não descobri uma diferença e não sei se dá para usar, tipo pegar e colocar a esfera em todos e colocar chumbo em todos. Eu ainda vou verificar isso e até o final do review eu vou falar para vocês. E você tem, então eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês como que eu carrego essa arma com os adaptadores em formato de munição depois de colocar o chumbo. Dá uma olhada.
você faz o carregamento como se fosse um revólver normal. Aí você armou o cão e você dispara. Essa arma, gente, essa arma, ela funciona por CO2 e o CO2 fica alojado dentro do grip. O grip do lado esquerdo sai. Dentro do grip tem uma chavezinha Allen, que é para ajudar aqui embaixo, que você torce para poder empurrar o cilindrinho de CO2 na posição para furar a ponta da ampola e o sistema funcionar. E aqui dentro você tem a ampola de CO2. Colocou a ampolinha aqui, girou. Antes você põe uma gotinha de óleo de silicone na ponta da ampola, que é costume se fazer tanto em armas todas as armas com ampola de CO2, seja de pressão ou de airsoft. Você pôs aqui, fechou direitinho, viu que não tem nenhum vazamento, você volta o grip para cá. E ela está pronta para tirar. Você carregou ela aqui e você faz isso. Como as Remington 1875, gente, ela é de ação simples, ou seja, na ação simples o gatilho serve apenas para disparar. Se você apertar o gatilho sem ela estar com o cão armado, o percussor, o cão armado, ela não faz nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que armar, atirar, armar, atirar. Por isso que em filmes de Velho Oeste você vê os caras fazendo isso, porque naquela época se usava armas de ação simples. Hoje se usa a arma de ação dupla, que é aquele que o gatilho serve tanto para engatilhar, então quando você puxa o gatilho, ele primeiro engatilha, e no final do curso ele faz o disparo. Não, nessa época era todas de ação simples. Então o que o cara fazia? Ele pressionava o gatilho e ia fazendo isso aqui. O tambor ia girando e ele ia disparando em sucessão rápida. Então essa arma funciona como uma Remington 1875. Ela tem um conjunto de massa de mira sem ajuste nenhum. E é uma arma simples, ela não tem mais nada, você tem somente isso, porque naquela época as armas eram simples e não tinham frescuras. Ela tem aqui uma coisa que naquela Remington não tinha, ela tem, aqui embaixo uma trava de segurança que na hora que você aciona o gatilho, ele não se move, é uma licença poética, digamos assim, exigida pela indústria moderna. Então, gente, esse aqui é a análise visual. Um revólver muito bonito, tem um peso de uma arma real, do Remington real. Formato, detalhes, para todos os efeitos, é um Remington real, só que ele dispara chumbos e esferas 4,5 e não munições 357, 40x40, como esses revólveres fazem. Agora vamos acompanhar uns testes práticos que eu fiz com essa arma, que foram muito legais. Vamos lá, gente. Para os testes práticos com a pistola Crosman Remington 1875, eu vou usar tanto os chumbos de abolô tradicionais, que eu vou usar esses aqui, os Gamo Pro Magnum Penetration, que é um chumbo bem coringa, que eu uso muito em carabinas de pressão e também nesse revólver deu super certo. E também vou usar os chumbos esféricos da Gamo também, o Gamo Round. Lembrando que junto com essa arma vem dois conjuntos de adaptadores, né? Que esses cartuchos na verdade são adaptadores. Aqui no caso é o adaptador para o chumbo vai aqui embaixo, e esse aqui é o adaptador para a esfera, que a esfera vai embaixo. E vamos lá para os testes práticos com essa belezinha aqui. Pois bem, atiradores, agora eu vou fazer o teste das latas com pega aqui, Crosman Remington 1875. Lógico, eu não vou atirar a 50 metros com esse revólver de CO2, porque não vai adiantar. Essa aqui é uma arma de curto alcance. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar latinha de refrigerante cheia de água a 10 metros e a 15 metros. Porque 15, no máximo 20 metros é a distância útil para essa arma. Então eu vou colocar 10 e a 20 metros, vamos acompanhar e daqui a pouco vocês vão voltar aqui para ver as latinhas como é que ficaram.
Tá aqui o resultado, gente. Vamos lá. Primeiro as latinhas em que eu atirei utilizando chumbos de abolô, chumbos de formato comum normais, né? A primeira lata, o chumbo pegou bem na lateral, na base, ou seja, tá dando uma queda no disparo. Lembrando que esse revólver de CO2 ele tem o conjunto de mira ótica sem ajuste, mas pegou, acertou a lata. Apesar de ter pego na lateral, furou a lata legal. Depois, na latinha a 15 metros, eu fiz uma compensação visual, mirei um pouquinho mais para o alto. Ela ainda pegou um pouquinho baixa. Mas vocês podem ver que pegou bem centralizado o chumbo, que atravessou a lata e foi um acerto bem legal. Aí depois, posicionei outras latas novamente nas mesmas distâncias, só que eu atirei com um chumbo esférico. O primeiro disparo ele pegou um pouquinho mais baixo, mas não tão baixo quanto com o chumbo de abolô, até porque o chumbo esférico é um pouco mais leve, e atravessou a lata. E vocês podem notar que ela pegou aqui em cima e saiu embaixo, ou seja, o chumbo pegou na diagonal, ele estava numa posição baixa e isso é explicado. E a maior distância, o chumbo pegou do lado direito e saiu do lado esquerdo. Ou seja, ele já deu uma variaçãozinha para a direita. Para a direita não, para a esquerda, né? Porque eu noto que com chumbos esféricos esse revólver tende a jogar os disparos para as laterais, enquanto com os chumbos de abolô ele tende a ficar um pouco mais centralizado. Ou seja, mesmo assim, ela passou muito bem. Então, se você quer esse revólver de CO2 para praticar plinking, atirando em latas de refrigerante ou em outros objetos metálicos a distâncias de até 15 metros, gente, ela dá conta tranquilamente. Eu tenho certeza que se com um pouco de treino, até 20 metros ela consegue dar conta de uma lata de refrigerante, talvez da maior. Vamos continuar nosso review. Agora, gente, para testar os agrupamentos com a Remington 1875, o que eu fiz? Eu estou posicionando entre ela os 10 e os 15 metros, então o alvo está 12 metros e meio. Eu usei esse alvo aqui que o pessoal usa nos cursos de tiro aqui para tirar CR. E o pessoal usa só aqui na região do tórax. Então, na região da cabeça, eu coloquei um alvo Lumishot reativo, que ele vai mudar de cor na hora que acertar para vocês verem. Então eu vou atirar primeiro uma sequência com os chumbos de abolô, e uma segunda sequência, num segundo alvo, com as esferas. Vamos ver o que eu consigo em termos de agrupamento com cada tipo de chumbo utilizado. Vamos lá. Pois bem, atiradores, então estão aqui os dois alvos. O alvo da esquerda, eu usei chumbos de abolô normais.
No alvo da direita, eu usei chumbos esféricos. O que dá para notar? Que no alvo da esquerda, com chumbos de abolô, os disparos se agruparam melhor. Sendo que não dá nem para a gente falar muito de agrupamento, isso está muito disperso. Mas lembrando novamente, é uma arma de CO2, de cano liso e de baixa potência. Mas dá para ver que os chumbos pegaram um pouco mais baixo, até pelo peso maior do chumbo de abolô em comparação com o chumbo esférico. Mas, fazendo uma compensação depois, a maioria dos disparos acertariam nesse alvo. Sendo que nesse teste realizado com ela aqui agora, foram conseguidos aqui 6 acertos direto no alvo e 6 outros ficaram... Na verdade foram 7, porque um deles, se não me engano, deu 2 acertos. Eu tenho que ver certinho no vídeo depois. Mas pegando o vídeo aqui, o alvo, onde eu utilizei os chumbos esféricos, dá para notar que o espalhamento é maior, digamos assim. Enquanto aqui a gente tem nos chumbos de abolô, temos uma concentração de disparos numa região menor e abaixo do alvo por conta do peso, com os chumbos esféricos dá para notar que temos disparos para todos os lados. Ele abriu muito mais. Então, apesar de termos conseguido também 6 acertos no alvo, dá para ver que aqui a dispersão é maior que aqui. Então, o que esse teste mostra? Que para você atirar, por exemplo, em alvos maiores, vamos dizer aí, balões de festa, ou mesmo alvos de papel maiores, ou seja, alvos que não sejam tão pequenos, você pode usar chumbos esféricos sem problema nenhum. Agora, se você for atirar em alvos menores, num plinking menor, uma silhuetinha metálica, lata de refrigerante pequena, sendo que no teste das latas você viu que foi equivalente. Mas em alvos menores, é bom usar os chumbos de abolô. Mas isso aqui é interessante para mostrar essa diferença grande entre chumbos de abolô e chumbos esféricos. Porque os chumbos de abolô, pelo próprio formato, ó, ponta do dedo tudo sujo da grafite dos chumbos esféricos. O chumbo de abolô, pelo seu próprio formato, que é esse formato aqui, ele já dá uma estabilidade maior no disparo e a gente acaba tendo uma precisão melhor, ou não tão ruim quanto dos chumbos esféricos, em que a estabilidade do chumbo na trajetória da arma até o alvo ela é mais dispersa e acaba tendo esse espalhamento maior. Mas foi interessante para a gente ver como funciona. Se eu utilizasse essa arma, tivesse essa arma, ela fosse minha, eu utilizasse ela por bem mais tempo para pegar o jeito dela, pegar o jeito da compensação. Lembrando que esse é a segunda ampola de CO2 e a segunda vez que eu estou atirando com esse revólver. Mas com um tempo, atirando mais uma meia dúzia de vezes e pegando jeito, daria para, num alvo desse tamanho aqui, que esse alvo tem, se não me engano, deve ter uns 10 centímetros, 12 centímetros de diâmetro, usando chumbos de abolô, eu conseguiria colocar todos os chumbos, ou pelo menos 10 dos 12 no alvo. Mas não conseguiria fazer o mesmo com um chumbo esférico, mesmo que eu treinasse. Beleza, vamos continuar esse review que está bem interessante. Pois bem, atiradores, esse foi o review com o revólver Crosman Remington 1875, um revólver de pressão de CO2 calibre 4,5, que dispara tanto chumbos de abolô quanto chumbos esféricos. Foi muito legal fazer o review dessa arma. Ela tem, igual eu falei para vocês, um acabamento de primeira linha, é uma réplica perfeita do revólver, famoso revólver Remington 1875. Tamanho, proporção, peso, acabamento, funcionalidade, topo de linha, gente. Realmente, aquela embalagem, aquele blister de plástico que ela vem, não
passa tudo que ela deveria. Essa arma, juro, deveria vir numa caixinha de madeira, saca? Bem estilosinha, com o revólver lá dentro. Ela merecia uma embalagem melhor. Aquela embalagem que ela vem, aquele blister de plástico barato, não faz jus a esse revólver muito legal. E como falei para vocês, isso aqui, gente, é um tipo de arma de pressão que raramente a gente vê no Brasil, porque é uma réplica de arma histórica, e no Brasil dificilmente a gente encontra réplicas de armas históricas, seja de pressão ou seja mesmo de airsoft. Quando vem, acaba infelizmente custando bem caro, porque a importação é pouca, então vem poucas peças, e tudo isso acaba encarecendo. Ela é muito legal. Ela tem precisão de uma carabina de pressão? Não. Ela tem alcance? Não. Mas ela é diversão pura e garantida. É aquele tipo de arma que você vem, pode vir com ou sem chapelão, que você vai se sentir um cowboy no faroeste. E ela tem essa parte dela ser de ação simples, então a cada disparo você tem que fazer o engatilhamento do cão e fazer o disparo, te dá aquele tempo para pensar. Então é um tipo de tiro mais calmo, mais tranquilo. É o tipo de arma que eu traria para o clube de tiro quando eu falar, cara, eu não quero ficar pegando carabina pesada, não quero ficar colocando o alvo longe. O que eu ia fazer? Pegava um alvo aqui, umas latinhas, um alvo tipo da Lumichote, dos zumbis aqui, colocava aqui, cara, ia gastar umas 2 ampolas. Lembrando que aí o pessoal me pergunta, mas peraí, informação importante. Cada ampola de CO2 dá para dar quantos disparos com esse revólver? Então, eu contei entre 50 e 70 disparos. Com CO2, gente, vai dar essa variação mesmo. Igual eu falei para vocês, depende do dia. Se está mais frio, ela vai disparar menos. Se está mais quente, ela dispara mais. Então, se você usa esfera, talvez dispare um pouco menos. A conta que eu fiz, eu usei 2 ampolas nesse review. A primeira eu disparei 50 e poucos chumbos, 52, 53, que estava um dia mais frio. A segunda ampola eu disparei 67 vezes, porque está um dia mais quente. Então eu precisaria disparar mais ampolas para ter uma média boa, mas é uma média legal. Se você fala que é um tipo de arma de pressão que você vem para atirar, para relaxar, e contando que você vai dar 6 disparos, aí você tem que tirar os cartuchinhos, que é outro ponto muito legal isso aqui, gente. Você pôr o chumbo aqui, e na hora de você municiar, você tem que vir aqui, abrir essa janelinha aqui, girar o tambor, tirar as munições, colocar uma por uma, você se sente no Velho Oeste mesmo. Então, de você fazer isso aqui, vamos colocar aí 60 disparos a média por ampola. Então, você vai recarregar a meia dúzia de cartuchinhos que vem com ela, lembrando que 6 que vem com ela é para chumbo e outros 6 para esferas. Se você decidir usar só chumbos de abolô, por exemplo, ou só esferas, você vai ter que recarregar essa meia dúzia de cartuchos 10 vezes. Gente, isso é o suficiente para você brincar legal com ela, para você desestressar e ir para casa super relaxado e super satisfeito. Então, uma ampola, uma lata de chumbo e tempo para relaxar. Você não vai precisar mais que isso. Acabamento de primeira, olha, é cara, não é barata. Com essa grana dá para você comprar uma carabina de pressão muito boa. Mas se você já tem carabina de pressão muito boa e você quer algo para se dar de presente, para se fazer um mimo, aquela coisa que você se dá de presente, mais pensando do lado emocional que do lado racional, revólver de pressão Crosman Remington 1875 vale cada centavo. E para terminar esse review, gente, vou fazer uma coisa que eu sempre vi nos filmes de faroeste e sempre tive de vontade de fazer, e com essa arma aqui eu vou poder fazer. Acompanhem comigo.